Amado Deus, obrigado, Senhor, por podermos agora abrir a Tua palavra, a Tua santa palavra e meditar nela. Fala conosco através dela nessa noite, Pai, como o Senhor tem falado até aqui. Dê-nos este pão espiritual, como o Senhor tem dado o pão material. Alimenta, Pai, a nossa alma nessa hora. Nós tanto precisamos de Ti, Senhor. E pedimos isso na esperança de que seremos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Irmãos, existem muitas formas da gente demonstrar amor por alguém. Muitas formas, não é? E quando a gente pensa em Deus, a gente sabe que existem muitas maneiras também de Deus demonstrar o amor dele por nós. A gente já tem falado de algumas dessas formas aqui nos domingos à noite. O fato dele ter enviado o seu filho para morrer por nós, o fato dele ter pensado em nós antes da fundação do mundo, e diz lá que ele predestinou essas pessoas em amor antes da fundação do mundo. E a Bíblia fala de várias maneiras que Deus tem de demonstrar amor por nós. Mas existe uma maneira muito especial de Deus demonstrar o seu amor por nós, que é o que nós veremos hoje à noite. E que normalmente não é tão visto, tão percebido e tão falado assim. Que é Deus dando dons para a igreja. Dons para os seus filhos e filhas. E hoje à noite e no domingo que vem, permitindo o Senhor, nós falaremos sobre dons aqui na igreja. Esse texto de Efésios capítulo 4, dos versos 7 a 10 hoje à noite, e no domingo que vem, do verso 11 em diante, nesses 2 domingos, nós veremos o que a Bíblia fala sobre dons espirituais. E eu quero desde o início aqui dizer para vocês que, sem dúvida nenhuma, essa é mais uma forma de Deus demonstrar amor por nós. Como é que Deus pode pegar os dons que são do Filho dele e dar para gente como nós? Pessoas falhas, homens e mulheres falhos, pecadores. E como é que o fato de Deus dar dons para nós prova o grande amor que ele tem por nós também? Um outro ponto que eu quero destacar aqui antes de começar é que todas as pessoas que se convertem possuem dons espirituais. Todas. Há pessoas convertidas que possuem um dom apenas, embora é a minoria. E existem outras, que é a maioria, que possuem alguns dons espirituais. E os dons para cada um é diferente, são diferentes. E a gente vai ver melhor isso na noite de hoje. Mas desde o início eu quero dizer essas duas coisas. O dom é uma maneira de Deus demonstrar amor por mim e por você. E a segunda, o dom é algo que todos os convertidos possuem. Vamos ler o texto então? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7, nós lemos assim. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Apenas até aqui. Irmãos, antes de tudo, é importante a gente se lembrar que Paulo está tratando de dons nessa pequena porção. Ele fala de várias coisas aqui. Né? E eu vou dividir, como eu disse, essa porção sobre dons em 2 domingos. Hoje e domingo que vem, que é quando ele vai detalhar os dons da igreja, dos apóstolos, dos pastores, dos profetas, dos mestres, desses ofícios aqui de dentro da igreja. A gente vai estudar melhor isso no domingo que vem. E dos versos, no domingo que vem, do 11 ao 14 especialmente. Mas esses aqui do verso 7 a 10, funcionam como uma espécie de introdução de Paulo a esse assunto. Eu quero começar no 7. Vamos ler de novo? Pensando que os dons são uma graça de Deus a nós, não é? O verso 7 diz, e a graça foi concedida a cada um de nós
segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. É muito clara a noção graciosa aqui do dom. Ela é uma graça, não é? Ela não é algo, ou ele, não é o dom. O que é um dom, irmãos? O dom é uma capacidade que alguém tem de fazer alguma coisa. Uma habilidade que alguém tem de fazer alguma coisa. E a Bíblia deixa muito claro que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem da onde? Vem do alto, vem de Deus. Então, esqueça esse negócio de que a gente nasce com o dom, de que o diabo dá dom. O diabo não tem dom, ele pode até dar o dom para alguém, mas esse dom, em última instância, vem de quem? Quem é o criador de todas as coisas que existem? O diabo tem poder de criar alguma coisa? Ele mesmo é criado por Deus. Nós temos a capacidade de criar alguma coisa? Um novo elemento químico? E uma nova lei física, a gente mesmo inventar alguma coisa nova, a gente não tem condição de fazer isso. A gente brinca com a criação usando aquilo que Deus já criou. Você pode clonar, por exemplo, uma ovelha ou um ser humano, mas você está criando algo baseado em outro algo que já existiu. Você pode criar, numa grande colisão de partículas, como fizeram na Europa algum tempo atrás, algo parecido com o que foi o Big Bang estudado pelos cientistas. Mas ainda assim, você está lidando com elementos da natureza, da física, da química, que já existem. Você não está inventando nada novo. Como o Homem de Ferro, lá no episódio número 2 do filme, que ele cria um novo elemento. Mas ainda assim, aquilo é a ideia do pai dele. Vocês assistiram o Homem de Ferro 2? Se não assistiram, você não está entendendo o que eu estou falando. Ele cria um novo elemento lá. E mesmo ali, a ideia de que ele é quase que um deus, não é? Ou o pai dele, o Sr. Stark, porque ele está criando alguma coisa nova, aquilo não seria possível se aquilo não estivesse presente na natureza. Todas as coisas que a gente cria porque elas estão aí. Se alguém cria a cura para a varíola, como criaram alguns séculos atrás, criou a cura da varíola por causa de elementos naturais que já estão por aí. Quando as pessoas pesquisam a cura para o ebola, ou para a AIDS, ou para os cânceres que existem, eles pesquisam com base em quê? Com base em elementos da natureza que já estão por aí. De modo que só Deus é o criador de todas as coisas. E quando os homens possuem dons, habilidades, capacidades de fazerem coisas, esses dons vêm de Deus também. E aqui a gente divide a humanidade em dois grupos de pessoas. Um grupo é o grupo que glorifica a Deus com o dom que tem. E outro grupo é o grupo que não glorifica, mas é glorificado por causa do dom que recebeu. Eu posso detalhar isso numa outra oportunidade, mas sem dúvida nenhuma, e a Bíblia é muito clara quanto a isso, a palavra de Deus deixa muito claro que todo dom vem do alto. Toda a capacidade que alguém tem de fazer algo muito bem feito vem de Deus. Então, se você tem alguma habilidade muito grande com alguma coisa, seja com comida, com música, com letras, com mecânica, com computação, com línguas, seja lá com o que for a tua habilidade. Só não pode ser a habilidade de enganar os outros, passar a perna nos outros. Isso não é habilidade que vem de Deus, tá? Isso pode ser um dom que vem do diabo para você. De mentir e passar a perna nos outros. Isso não vem de Deus não, tá? O diabo quebra a coisa boa e joga para você uma coisa muito ruim para você ser bom naquilo, né? Mas tudo que é bom vem de Deus. E Deus espera que a gente glorifique a Ele por meio disso. Mas infelizmente a maioria das pessoas, elas não glorificam a Deus. Mas elas esperam ser glorificadas com o dom que possuem. Então eu espero ser glorificado com o dom que eu possuo. O outro ali espera ser glorificado com o dom que possui. A outra espera que as pessoas elogiem, batam palmas, joguem ela nas estrelas por causa do dom que ela possui. O cara é um jogador de futebol, um jogador de vôlei, jogador de basquete, é um técnico em informática, é um especialista em línguas. E ele faz de tudo para ser glorificado. É um arquiteto, é um engenheiro, é um mecânico, é um padeiro, cozinheiro. E a gente recebe esses dons para servir e para glorificar a Deus em todas as áreas do saber humano, mas ao invés de glorificar a Deus através da habilidade que a gente tem, a gente espera ser glorificado. Que os outros nos reconheçam, que a fama seja nossa e que toda a honra e toda a glória sejam dadas a mim. Não é? Porque eu tenho esse dom. E quando não reconhece, quando não bate palma, eu entro numa grande, profunda depressão. Porque eu não tenho noção
de fato, de onde veio a habilidade que existe em mim. Não existe nada de bom que nasça em nós. Se existe algo de bom em você, é porque Deus, por misericórdia, colocou isso aí em você. Você está usando isso para a glória dele? Aqui então o texto começa dizendo que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. É interessante que Paulo deixa de olhar a partir desse verso 7 para a igreja como um todo, coisa que ele fez até agora. E quando ele começa a falar isso, ele cita cada um de nós. Agora ele já não nos vê mais como um coletivo. Ele não nos vê mais como uma família, mas como pessoas individuais. E é assim que Deus nos vê. Deus não nos trata apenas como um corpo, que é o que a gente tem visto até aqui. Domingo passado, por exemplo, falamos sobre a unidade na igreja, não é? Então Deus nos vendo como um corpo que tem que andar sempre junto. Agora, ele já não vê mais como corpo. Ele vê como células, como osso, como estômago, como olho. Ele vê como partes individuais desse corpo. E ele trata a cada um de nós de um modo individual. Deus pensa em você e no seu futuro. E de como ele pode usar a sua vida para mudar a história de vidas nesse mundo, para edificar outras pessoas. Ele pensa em você e sabe como usar a sua vida para fazer feliz a vida de outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas. E aí então ele vai dar dons para você, para por meio desses dons você poder abençoar os outros. Mas a maioria das pessoas não atenta para isso, não percebe isso. E ainda assim Deus dá dons para muitas dessas pessoas, principalmente se elas são convertidas. O problema é que essas pessoas acabam não usando os dons que têm, as habilidades que têm. Gente que é muito boa para fazer certas coisas, mas que só usa aquilo para o mal, ou usa aquilo só para si, ou como Jesus ensinou numa parábola lá, pega aquele dom, enterra debaixo da terra e não usa para nada. Deixa ali guardado, para que no dia que Jesus voltar, ele vai pedir de volta esse dom. Lembra que ele ensinou isso na parábola? Ele vai pedir de volta esse dom. Você já pensou se chegar lá e você falar, Senhor, mas que dom? Você teria coragem de olhar para ele e dizer, Senhor, eu nem sabia que eu tinha um dom. Se você entregou sua vida a ele, ele deu dons a você. O que você está fazendo com eles? É tempo de você procurar saber desses dons. Porque eles são mais uma amostra do amor de Deus por você. Se você não conhece o dom, você não conhece a dimensão desse amor. Agora, quando você compreende esse dom e o usa, você se sente amado. Você percebe o quanto Deus é bondoso em usar alguém como você para ajudar outros. Como é que pode Deus usar a minha vida, ciente de quem eu sou, para poder ajudar essa pessoa? O dom, meus irmãos, é uma mostra maravilhosa do amor que Deus tem por nós. Todos possuem um dom especial, que é dado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem concede. Nenhum cristão fica sem um dom sequer. E é o próprio Espírito Santo quem decide que dom cada um de nós vai receber. É o próprio Cristo, que é o cabeça desse corpo, que sabe onde colocar cada um de nós na disposição do seu corpo. Como usar a vida de você criança, você adolescente, você idoso, você esposa, você marido, você jovem senhor solteiro, você jovem senhora solteira, você viúvo, você viúva, você órfão, vocês. Deus sabe exatamente como pegar você e usar você para a glória dele, para deixar pessoas, para abençoar pessoas felizes, deixar pessoas felizes e mudar a história de vidas. E sabe o que é mais legal nessa história? É que quando a gente usa o dom que Deus deu, sabe quem é mais feliz? É o outro ou é a gente? É a gente. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você fica muito mais feliz quando você exerce o dom, quando você põe ele em prática, quando você faz alguma coisa que Deus te deu a capacidade de fazer para ajudar alguém. Às vezes essa pessoa, ela até te dá um abraço, chora, fala muito obrigado, mas você é a pessoa que vai voltar para casa muito mais feliz, levantando a mão para o céu e dizendo, Deus, muito obrigado por poder ajudar essa pessoa. Muito obrigado por me dar essa capacidade. O Senhor podia dar a outro, mas o Senhor deu a mim. E como é bom. E mais uma vez eu vou repetir, Deus dá dons a todas as pessoas convertidas. Todas. A cada um de nós, Ele concede dons. Na proporção e segundo a sabedoria de Cristo.
Paulo, quando ele escreveu para os cristãos lá da cidade de Corinto, ele explicou um pouco isso. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Eu vou ler alguns textos da Bíblia com vocês hoje à noite. O primeiro deles é esse, 1 Coríntios 12, verso 11. Onde nós lemos assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, ele está falando de dons lá em 1 Coríntios 12, distribuindo-as como lhe apraz, e olha a expressão aqui mais uma vez, a cada um individualmente. Ele não pega um grupo e fala assim, ó, para essa fileira aqui eu vou dar um dom. Para a fileira do meio, outro, para essa aqui outro. Ele olha para o Rodrigo, ele olha para o Aníbal, ele olha para a Bárbara, ele olha para a Letícia, e para cada um de vocês, ele dá um dom, ele distribui individualmente, como lhe apraz, segundo a sua sabedoria, para a sua glória, para a edificação da igreja, para a felicidade da família, do corpo. Aqui, nesse verso, talvez seja interessante a gente ver mais uma vez que existe uma pequena lista de dons, não só aqui em 1 Coríntios 12, mas em outros textos também. Essa lista não é exaustiva, ela é apenas ilustrativa. Esses três versos, esses três textos que a gente vai ler agora, eles não procuram ser exaustivos, ou seja, eles não falam de todos os dons que existem. Eles são apenas ilustrativos, para mostrar alguns dons que o Senhor dá para a igreja e deu para a igreja naquela época. A primeira lista está em 1 Coríntios 12, eu quero ler o verso 1 primeiro, onde diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo começa com isso. Sobre dons, eu não quero, e aqui a gente tem que lembrar, é o Espírito Santo falando conosco através da Bíblia, não quero que vocês sejam ignorantes. Aí verso 4 a 12 agora. 4 ao 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Agora vai no verso 28. Vou ler 28 e 29. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, ele está falando de dons aqui. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Agora vamos voltar para Romanos, um livro antes. Romanos capítulo 12. Versos 4 a 8. Lá a gente tem outra listinha de dons. Romanos 12, de 4 a 8, está assim. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui,
Olha que dom, gente. Dom de contribuição financeira, hein? Com liberalidade. O que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. Com alegria. Muito bem. Agora, outro texto. Eu vou pregá-lo domingo que vem, mas já quero ler agora. É Efésios 4, verso 11. Apenas o 11. Porque são 3 listas das principais que nós vemos na palavra, tratando de dons. E a gente volta lá para o nosso texto, né? Efésios 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmãos, se a gente fosse separar esses dons aqui, essa lista, eu fiz aqui uma listinha básica, separando dom por dom. A lista ia ficar mais ou menos assim, olha. São 17. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las, apostolado, profeta, mestre, aqui o mestre se divide em ministério pastoral e ministério de ensino, socorro, que é onde está o dom da misericórdia e da assistência, governo, que é onde está o dom da presidência, da administração, é dom de Deus isso, ensino, exortação, contribuição e evangelistas. Mais uma vez, essa lista aqui é exaustiva? Não está todos os dons aqui, mas ela é ilustrativa. Deus sabe muito bem quais dons dar à sua igreja. Na palavra a gente encontra outros dons. Existem algumas listas em livros sobre dons que apresentam 23 dons, 17 dons, 10 dons. Dons que existiram, mas que não existem mais. Tem muitas coisas sobre dons. O fato que eu quero dizer para vocês aqui é um só. Quem é o dono do dom? É Deus. E é Ele que dá como Ele quer. Então a gente não tem como dizer quantos são perfeitamente. Porque em cada tempo da história da igreja, Deus dá segundo a sua sabedoria e a necessidade que o povo tem naquela época. É Ele quem põe em nós e dá a nós a capacidade de fazermos coisas para o crescimento da sua obra, para o crescimento e avanço do seu reino e para a edificação da igreja. E para servirmos um ao outro. Isso é muito interessante, gente, porque de acordo com os apóstolos Pedro e Paulo, são vários textos, eu não vou ler todos porque não dá tempo, mas Pedro, em 1 de Pedro 2, 5 e 9, João, em Apocalipse 1, 6, dizem que todos nós somos sacerdotes reais. Todos nós somos iguais. De modo que não tem como eu olhar para os meus dons e achar que eu sou melhor do que o outro. Ou o outro que tem um outro dom que eu não tenho, olhar para mim e falar, eu sou melhor do que o Júnior, porque eu tenho esse dom, ele não tem. O dom não é dado para a gente se achar maior ou menor do que o outro. Eu tenho um dom aqui que ninguém vê, então é um dom menor. Na Bíblia não existe dom menor ou dom maior. Porque todos somos sacerdotes, segundo Pedro e João, em 1 de Pedro e Apocalipse. Somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor e sacerdócio real. Quando Pedro, em 1 de Pedro capítulo 2, e João, em Apocalipse 1, 6, diz sobre o sacerdócio universal dos cristãos, ele quer dizer que todos nós somos iguais aos pés da cruz. Ninguém é maior do que ninguém. Pastor não é maior que ovelha, não é mais ungido que ovelha. Se você já ouviu isso de algum pastor algum dia, deleta. Porque isso não é bíblico. E eu sou pastor, queria que fosse, para poder chegar aqui, bater a mão na mesa e mandar. Mas eu sei, gente, que se eu fizesse isso, eu ia pecar. Porque eu não sou maior do que vocês, nem melhor do que vocês. Deus apenas quis dar certos dons para mim e outros dons para cada um de vocês. Para que nós servíssemos um ao outro. Porque outro ponto importante na Bíblia, presta atenção aqui, é o seguinte. O dom nunca é dado para você para o seu bem. O seu dom não é para você, é para o outro. Se Deus me desse o dom do ensino, para eu me ensinar, isso teria alguma graça? Teria algum valor? Teria alguma edificação? Serviria para nada, gente. Isso é igual a enterrar. O dom que Deus dá para mim é para vocês. E o dom que Deus dá para o Lucas é para mim. O dom que Deus dá para o Daniel é para me abençoar. Deus não deu um dom para o Daniel para abençoar o Daniel, mas é para abençoar o Marco.
E o dom que Deus deu para o Marco é para abençoar o Silvio. O dom que Deus dá para você não é para abençoar você, é para que através de você ele edifique a outro. Deus não poderia edificar a igreja de outro jeito, mas ele escolheu que por meio dos dons fosse o jeito da igreja ser edificada. Glorifique a Deus por isso. Se vocês fossem uma igreja pentecostal, vocês estariam dando glória a Deus. Mas vocês são uma igreja batista? Então vocês ficam assim, amém, glória a Deus, né? Mão no bolso, perna cruzada. Pode continuar, não tem problema. Glorifique a Deus de todo o seu coração por isso. O dom é algo que Deus te deu para abençoar quem está do teu lado. E é por isso que você tem que saber quais são esses dons. Para poder então servir de um modo muito legal ao Senhor e às pessoas que estão ao seu lado com o dom ou os dons que Deus te deu. Ninguém se serve com o seu dom, mas sempre ao outro. Assim, o meu dom é para o outro. E o dom que o Espírito deu para o outro é para me edificar. O texto continua falando, vamos olhar de novo para Efésios 4. O texto lá de 7 a 10 continua dizendo, segundo a proporção do dom de Cristo. Isso, gente, apenas nos ensina que é Cristo quem decide o que cada um de nós fará em seu corpo. No verso 7, né? 7 e 8. É Cristo quem decide, segundo a proporção do dom de Cristo. Não somos nós que optamos se seremos o olho, a boca, o intestino ou o dedão do pé. Não, eu quero ser pastor. Não é você que decide se você vai ser pastor. Se você fala, eu quero ser pastor, você não vai ser. Eu quero ser evangelista. Eu quero ser da recepção da igreja. Eu quero cuidar de criança. Eu acho bonita criança. Fofinha criança. Criança não dá trabalho. Não, eu quero ser da cantina. Assim eu não preciso ficar prestando atenção no culto. Eu não gosto de ouvir a pregação, não gosto de louvar, mas eu fico lá, faço alguma coisa, né? Eu quero, sei lá, eu quero ficar lá fora cuidando dos carros, que nem o Saulo está lá fora agora, tadinho. Tá me ouvindo, Saulo? Olha, tá me ouvindo. Que benção. Tá lá servindo vocês com o chamado que Deus deu para ele, olhando o carro de vocês quando vocês estão aqui sentados. Né? Todo domingo tem alguém que faz isso, porque Deus chama e as pessoas dizem sim, cada um de nós. Vocês não estão vendo ele, vocês estão me vendo. Então, quando fala de corpo, eu sou como se fosse o olho, a boca aqui. Vocês estão vendo. O Saulo é o intestino. Vocês estão vendo meu intestino trabalhando aqui agora? Vocês estão vendo meu coração trabalhando? Mas o meu coração está trabalhando? O que é mais importante para o meu corpo? O meu coração ou a minha boca que está aqui falando? A boca é mais importante do que o meu coração? Ufa! Se a minha boca parar de falar, eu continuo vivo. Mas se meu coração parar de trabalhar, eu morro. E assim é na igreja. Nem sempre os dons que são vistos são os que mais glorificam, são os mais vitais. Muitas vezes Deus usa aqueles que ninguém percebe, que ninguém vê, mas que realmente cumprem bem aquilo que Deus colocou no coração deles. E fazem para ajudar a igreja, para edificar a igreja, para abençoar as pessoas. Vive para servir. E Deus honra essas pessoas, porque elas são muito mais vitais do que outras, que muitas vezes estão aparecendo. Assim como é num corpo. Se eu parar de falar aqui, vocês não vão ficar tão chateados. Mas se o Saulo deixar de olhar e levar o carro de meia dúzia aqui, vocês vão ficar muito mais chateados do que se eu parasse de pregar, não vão? Ah, não. Amém, glória a Deus. Amém. Você sabe que já aconteceu isso, né? Não aqui na nossa igreja, graças a Deus. Mas um dia, numa outra igreja, eu estava lá num culto de oração, e um senhorzinho bem pobre, ele havia acabado de comprar uma Brasília, bem pobrezinho, poucas semanas, e naquela noite levaram a Brasília dele. Então foi muito triste. Mas assim, foi a parte mais edificante do culto, ver a fé daquele senhor, ver a paz no coração dele. Eu não lembro do que foi pregado naquela noite, mas eu lembro das palavras e da atitude daquele senhor, da vida dele. Aquilo me edificou, de ver como Deus sustenta a gente em momentos difíceis da vida, em aflições, né? Irmãos, os dons são assim também. Deus dá a todos nós. E é Ele quem nos chama, é Ele quem distribui os dons para que a gente desempenhe funções específicas no seu corpo. Paulo, lá em Romanos 12, eu vou ler um outro texto lá de Romanos 12, ele escreve algumas coisas para os cristãos lá de Roma, para ajudar eles a entender um pouquinho melhor esse negócio de dons.
Em Romanos 12, verso 3 e 6, só esses dois versículos, Romanos 12, o 3 primeiro diz assim: porque pela graça que me foi dada, lembra que lá em Efésios 4, 7 diz, segundo a proporção do dom de Cristo e a graça concedida, aqui agora em Romanos 12, 3, Paulo fala, porque pela graça que me foi dada, ou seja, o dom não é uma coisa que eu conquisto, não é uma coisa que eu quero ser a orelha da igreja. Não é você que escolhe, é a graça que te é dada. Segundo a graça que me foi concedida, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí no versículo 6, a primeira parte diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, meus irmãos, o dom é uma graça. Mais uma vez, é um gesto amoroso de Deus. O fato dele dar dom para você é prova do amor dele. O texto lá de Efésios 4 continua no versículo 8. 8 e 9, dizendo assim. Efésios 4, 8 e 9. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Vamos usar o dedo mais uma vez, voltar lá para o livro dos Salmos agora, porque Paulo tira isso daqui dos Salmos. Salmo 68. No Salmo 68, versos 18 e 19, a gente lê assim. Se você quiser abrir comigo e acompanhar, senão apenas ouça. Salmo 68, 18 e 19 dizem assim. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Olha Paulo aqui copiando e colando, né? Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Que texto bonito esse de Salmo, né? Volta lá para Efésios 4 agora, 8 e 9. Meus irmãos, originalmente o Salmo 68 está falando sobre Jeová, o Iavé, o grande eu sou. Mas sabe-se, desde a era dos apóstolos, que esse Salmo 68 é um salmo messiânico. É um de muitos salmos na Bíblia que falam de Jesus, que apontam para o Messias, que viria séculos e séculos depois. Aqui, cerca de 8 séculos depois desse salmo ter sido escrito. Então, tanto no Salmo 68, quanto em Efésios capítulo 4, o cativeiro aqui que o Senhor leva cativo é um grupo de coisas, é um coletivo, não é uma coisa só. Quando ele diz aqui que ele leva cativeiro aqui é um grupo de coisas. Agora entenda, esse grupo de coisas que Jesus levou cativo antes de dar o dom, porque ele só dá dom porque ele levou cativo o cativeiro. Então, o que é o cativeiro? Esse cativeiro são inimigos. Lá no Salmo 68, eram os inimigos de Davi, de Israel e de Deus. Aqui em Efésios 4, 8 e 9, o cativeiro são os inimigos de Cristo e da igreja. Quem são os inimigos de Cristo? O diabo, o pecado, a maldição e a morte. Essas 4 coisas são levadas por Cristo na cruz do Calvário. É ali que ele leva cativo o cativeiro. Aquilo que nos faz cativos e oprimidos e condenados. O pecado, a maldição, a morte eterna, não é? E o próprio diabo. Há um texto que Jesus ele cita no começo da do ministério dele, dentro de uma sinagoga. Jesus entra lá na cidade de Nazaré, numa sinagoga, e abre a Bíblia em Isaías 61 e lê um texto que está lá em Lucas. Eu vou ler o texto, não precisa abrir a sua Bíblia lá não. Deixa eu salvar o texto aqui. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus leu assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E aí o texto continua. Aqui então, o texto está dizendo que Jesus põe em liberdade os cativos. Jesus, para pôr em liberdade os cativos, ele precisa levar o cativeiro embora. Ele precisa destruir o poder e a obra e a ação que Satanás, o pecado
A própria maldição, a condenação eterna, não é? A culpa, a eterna, isso é a maldição. E a própria morte sobre nós, essa separação nossa de Deus. Ele levou tudo isso na cruz. Ele acabou com tudo isso na cruz do Calvário. E aqui Jesus, ele só põe em liberdade os cativos porque ele levou o cativeiro embora. Tem um outro texto que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que diz assim, Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente as expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que esse texto de Paulo em Colossenses 2,15 diz para nós? Que é na cruz que Jesus despoja o poder, Satanás, a morte, o pecado e a maldição eterna tinham sobre as pessoas. Essa linguagem de despojar autoridades, despojar coisas, gente, entenda, essa linguagem de Paulo em Efésios 4, 8 e 9 é uma linguagem militar. Quando, por exemplo, Júlio César, o imperador romano naquela época, vencia batalhas e conquistava cidades, e ele entrava triunfantemente nas ruas de Roma, ele entrava com despojos na mão, porque ele despojou aquelas cidades, e ele traz cativo muitas coisas, além de pessoas. Alguns imperadores se enriqueceram com os despojos. Outros imperadores, como Júlio César, por exemplo, que foi um grande imperador e bondoso imperador romano, o que ele fazia? Ele nunca se enriqueceu, mas toda a riqueza conquistada ele distribuía. As pessoas, então, ele entrava triunfantemente em Roma e ele distribuía ouro, prata, distribuía, enfim, coisas preciosas para a população de Roma. Eles não eram cristãos, não tem nada a ver com o cristianismo isso. Mas essa figura de Paulo em Efésios tem a ver com essa cena, tem a ver com essa entrada. A linguagem de Paulo, que ele despojou alguém na cruz e depois concedeu os dons ao seu povo, é como se Jesus tivesse destruído o poder de alguém e depois conquistado, tirado as pessoas que eram escravas desse alguém, deu dons para essas pessoas. É lógico que ele não vai dar dom do diabo, ele vai dar dom dele. Por isso que é os dons de Cristo que o próprio Pai distribui entre a igreja, entre o seu povo. Então eu quero que agora você imagine a seguinte cena. Lembra da cruz? Lembra de Jesus olhando para o ladrão que estava do lado esquerdo dele e dizendo para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E depois de poucas horas, Jesus puxa um fôlego que ele não tinha de onde tirar, porque na cruz todo o peso do corpo se dava sobre o pulmão, e para conseguir respirar ele tinha que forçar o pé no prego, e levantar para soltar o diafragma, então puxar o ar e depois soltar. É por isso que a maioria dos crucificados morria de asfixia, porque não conseguia respirar, porque todo o peso ficava sobre o pulmão e a pessoa não conseguia respirar. E num dos 7 brados, numa das poucas ocasiões em que Jesus puxa fôlego para falar alguma coisa, por que Jesus falou tão pouco na cruz? Porque para falar a gente precisa respirar, precisa puxar muito ar. E Jesus não tinha condições de fazer isso na cruz. Mas na última vez que ele puxa o ar, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquela hora, diz a Bíblia que ele expirou e que ele morreu. Agora eu quero que você imagine a seguinte cena. Naquele momento, a Bíblia diz que aconteceu uma grande coisa na terra. O que aconteceu? Um terremoto. E por causa do terremoto, outras coisas. O véu do templo se rasgou, o templo teve algumas coisas lá destruídas, os túmulos se abriram, os mortos, um monte de coisa aconteceu. Mas a principal é o terremoto. Porque na hora que deu o terremoto, os guardas ficaram com tanto medo que eles quiseram fugir dali. Mas eles não poderiam deixar os bandidos ali. Porque pode ser que alguém os tirasse dali. E aí eles seriam mortos. Então o que eles fizeram? Vamos matar esses caras. Foram e mataram um ladrão. Foram, mataram outro ladrão. Quando chegaram em Jesus, viram que ele já estava morto. E para ter certeza, o que fizeram? Furaram o lado dele e não saiu sangue. Por quê? Porque ele já tinha sangrado até a última gota de sangue. É por isso que a maioria dos estudiosos, dos cientistas, dizem que uma das causas morte de Jesus foi a total hemorragia. Não havia sangue mais no corpo de Jesus. Lembra de tudo que ele passou na madrugada anterior e durante todo aquele dia? Onde que fica a maior concentração de sangue no nosso corpo, vocês sabem? É na cabeça. Lembra o que colocaram na cabeça dele?
espinhos. Imagina o quanto que não sangrou. Espinhos grandes, que entraram entre a pele e o crânio. Ele sangrou até a última gota de sangue, como diziam os profetas do Antigo Testamento. Ele já estava morto. Por isso não quebraram as pernas deles. Outro detalhezinho, por que quebraram a perna do ladrão de um lado e quebraram a perna do ladrão do outro lado? Porque eles não tinham mais como respirar. Porque para respirar precisava apoiar o pé no prego, abrir o pulmão, respirar. Com a perna quebrada eles não conseguiam mais isso. Por isso que morreram de asfixia. Depois de 3 minutos, 4 minutos, não mais do que isso, de terem quebrado as pernas deles, eles morreram. Jesus já estava morto. Estão imaginando a cena? O que aconteceu com o espírito de Jesus naquela hora? Saiu do corpo dele, não é isso? E o espírito do ladrão que estava do lado dele? Saiu também. Eu quero que vocês imaginem isso, porque é isso que eu imagino toda vez que eu leio esse texto. Sabe o que eu imagino? Eu imagino o espírito de Cristo, junto do espírito daquele ladrão, daquele bandido, subindo juntos para a glória. Eu quero conhecer esse bandido quando eu chegar no céu. E a Bíblia diz, em várias partes, que não foi só o espírito do bandido e o espírito de Jesus que subiram juntos. Não foi o espírito do outro bandido, porque o espírito do outro bandido foi para o inferno. Não é? Mas além desses dois, a Bíblia diz que Jesus levou em suas mãos cativo, o cativeiro, nessa hora. É na cruz, Colossenses 2,15, diz que ele despoja principados e potestades. Ele assalta, essa palavra despojando, Colossenses 2,15, os principados e potestades, significa roubando coisas dele. Lembra que ele falou para os fariseus, gente, que o ladrão vem e para assaltar a casa, ele amarra o valente e depois saqueia a casa dele? Quem é o valente? É o diabo. Quem é o ladrão? É Jesus. E o que é que Jesus rouba? Aqueles que estavam cativos na casa do valente. Essa é a figura de Jesus amarrando o diabo. Por isso que você não precisa amarrar o diabo. Porque ele já foi amarrado naquela cruz, bendita cruz. Quando ele então ali amarra o valente e despoja principados e potestades, expondo-os publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ali então ele despoja Satanás e todo o poder e obra dele sobre os homens. Ali ele despoja a própria maldição e condenação que pesava sobre as pessoas, que um dia viriam a crer nele. Não haveria mais condenação, porque ali ele despoja isso também. Ele leva consigo essa condenação. A sua morte perfeita, na sua morte perfeita, ele sofre o que você merecia sofrer no inferno. Essa semana eu estava ouvindo uma música com meu filho no carro, eu estava levando ele, nem lembro aonde, estava só eu e ele, aí no meio do caminho a gente estava ouvindo uma música, né, onde o cantor dizia assim, eu aceito o sacrifício lá da cruz, né? Aí no banco de trás falou, pai, por que eu tenho que aceitar o sacrifício? Jesus sofreu tanto, eu não aceito aquilo, eu não queria que ele sofresse. Por que a gente tem que aceitar o sacrifício dele? Aí eu disse, porque se a gente não aceitar, a gente vai para o inferno. Ah, então eu aceito, pai. Mas aí eu fui explicar para ele o que é isso. Nós pecamos. Nós pecamos. E a consequência disso é o sofrimento. Peca para você ver. Você sabe disso, né? De vez em quando você peca. A consequência do pecado é o sofrimento. E a ideia popular é que o sofrimento faz com que o meu pecado seja pago. É por isso que muita gente diz, olha, fulano está sofrendo porque está fazendo o quê? Está pagando. Não liga não, viu? Não chora não, não ajuda não. Porque a pessoa está sofrendo, está pagando. Outras pessoas inventam doutrinas que dizem o quê? Olha, para a gente ter o nosso pecado perdoado, a gente precisa sofrer, só que em uma vida só a gente não tem condição de sofrer. E é por isso que a gente precisa fazer o quê? Voltar em outras vidas. Para continuar sofrendo. E depois volta de novo, continua sofrendo. Volta de novo, continua sofrendo. Com o objetivo de ter os nossos pecados perdoados. Não é isso? A lei do karma é isso, gente. Agora, escute só. Isso não está errado. Mas eu não acredito na reencarnação. O ponto é que, por mais que você possa sofrer como consequência do seu pecado, esse sofrimento não muda a tua vida. Não perdoa o seu pecado.
Você precisaria passar toda a eternidade sofrendo no inferno para ter alguma coisa perdoada. Mas nem todo sofrimento eterno seria suficiente para dar conta de tudo que você fez de errado em uma vida só. Então, qual que é a nossa salvação? Não tem salvação. Não tem salvação. Por isso que não é errado dizer que está sofrendo por causa que pecou. Agora, onde é que entra a boa notícia do Evangelho? Entra em que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, não sofresse, mas tivesse a vida eterna. Jesus não estava falando só do sofrimento daqui, porque para Deus o sofrimento pior não é o daqui. Jesus veio para que a gente não precisasse sofrer as consequências lá principalmente, na eternidade. Quando ele leva cativo o cativeiro, e ele leva a maldição, ele leva a condenação, com isso ele está dizendo, vocês nunca mais precisarão sofrer na eternidade por causa dos seus pecados, porque os seus pecados o Pai jogou em mim. A maldição que pesava sobre vocês, ele jogou em mim. E o castigo que vocês mereciam, ele jogou sobre mim. E é por isso que agora vocês podem ter paz com Deus. Não é maravilhoso isso? Essa é a mensagem do Evangelho. Ele tomou o nosso lugar para que a gente pudesse tomar o lugar dele. Ele morreu para que a gente pudesse viver. Ele foi condenado para que a gente pudesse ser liberto. Ele foi feito pecado para que a gente pudesse ser feito justiça de Deus. A gente merecia isso, pessoal? Qualquer pessoa em sã consciência sabe que não. Essa é a maravilha da mensagem do Evangelho. E todo aquele que crê nisso, e que abraça isso, e que se rende, que aceita o sacrifício de Cristo, dizendo, foi por mim, eu o amo e eu me entrego a Ele. E eu peço a Deus que me aceite, e eu aceito, recebo a Cristo no meu coração. Essas pessoas são seladas com a marca do Espírito, e são transformadas para todo sempre. E já não há mais condenação para aqueles que agora estão em Cristo Jesus. Mas o texto continua. Ele diz que quando ele subiu, levou o cativo o cativeiro. Então eu fico imaginando Jesus, o espírito dele, não é o espírito do ladrão, e tudo isso que eu nem consigo imaginar, mas ele levando e triunfando, e humilhando. Há uma música do Estênio Márcio, que já esteve aqui com a gente há algum tempo atrás, onde ele diz que, eu acho que ele está certo, que todos os demônios da terra estavam ali no Gólgota no dia da crucificação. E eu fico imaginando todos eles sendo desprezados, Colossenses 2,15, expondo-os publicamente ao desprezo. Publicamente diante de quem, gente? Se nenhum ser humano conseguia ver eles. Mas diante de toda o mundo espiritual, todo mundo espiritual, eles foram humilhados ali naquela hora. Cena que nenhum de nós nunca viu e nunca vai ver. Só quem viu foi o Espírito de Jesus, todos os anjos e aquele espírito daquele bandido. Ele viu a humilhação de demônios, de principados e potestades, quando Cristo triunfou sobre todos eles naquela cruz, para que a gente pudesse ser liberto do poder do diabo. É por isso que aquele que nasce de novo, o maligno, o inimigo, não lhe toca. O diabo não pode tocar em você, porque Jesus comprou você com o sangue dele. Ele veio morar no seu coração, como diz Efésios. Ele deu o Espírito dele para morar em você. E ele deu dons que é dele, são dele. São capacidades dele. Ele colocou em você, para que você pudesse servir os seus irmãos. E é assim que vive a igreja. O texto continua. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Verso 10. Efésios 4:10, para a gente encerrar. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Gente, no verso 9 diz que ele desceu às regiões inferiores da terra, não é? E aqui diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. O que significa isso? Que ele desceu às regiões inferiores da terra. Pessoas que imaginam que ele desceu no inferno, mas não é o inferno. A Bíblia não diz isso em nenhum lugar. Jesus não foi. Quando é que ele foi no inferno, gente?
Isso é uma má interpretação de um credo antigo da igreja cristã, que diz que ele foi ao Hades, ou à mansão dos mortos. Mas essa expressão mansão dos mortos, Hades, naquele contexto, sabe o que significava? Esse mundo. Tanto é que quando Jesus morreu, ele mesmo disse que ia para o paraíso, naquele mesmo dia. Então esqueça essa ideia de que ele foi para o inferno, porque Jesus nunca foi para o inferno. Nunca foi para o inferno. Naquela mesma hora, ele subiu às maiores alturas, levando o espírito daquele ladrão junto dele. Quando ele diz aqui regiões inferiores da terra, é em contraste com as regiões celestiais e gloriosas para as quais ele foi após a sua morte. É um contraste que Paulo está fazendo aqui. Ele é aquele que veio e se humilhou e se submeteu e chegou ao pior do ser humano, que não está no inferno, está aqui. Ao pior do ser humano. Por quê? Porque ele tomou sobre ele todos os meus pecados, todos os pecados do Silvio e todos os pecados da Juliana e da Adriana. Ele pegou os nossos 4 pecados, todos, e levou sobre ele. Logo, ele se fez pior do que nós 4. Porque eu tenho os meus. Eu sou culpado pelos pecados do Wesley? Eu sou culpado pelos pecados da Débora? Sou ou não sou? Não. Agora imagina se eu fosse culpado pelos meus e pelos dela. Pelos meus, pelos dela, pelos do Wesley. Jesus foi culpado pelo pecado de todos nós. É por isso que ele foi o homem na cruz mais pecador da história. Porque ele tomou sobre si o nosso pecado. É por isso que Paulo disse que ele se fez a própria maldição ali. E isso ele fez por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi ferido, foi traspassado. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E é pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, que hoje nós somos sarados e temos paz com Deus. É nesse sentido que ele desceu às regiões mais inferiores da terra, para que depois então pudesse subir às regiões mais gloriosas e altas de todas. Após a ressurreição e ascensão, ele se assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. À destra de Deus Pai, tem outro lugar mais alto do que esse? Tem outro lugar mais alto do que esse? Do que a destra do Pai? Não tem, gente. Tem outro lugar mais baixo do que esse? Do que ser alguém culpado pelo pecado de todo mundo? Tem um lugar mais baixo do que esse? Ele conheceu os 2 extremos. Por nós. E aí eu quero encerrar dizendo a vocês, mais uma vez, não é? Assim como Cristo desceu ao mundo dos mortos espirituais, que somos nós, ele também ascendeu às maiores alturas, de onde ele reina e governa todas as coisas, para preencher todas as coisas. É isso que diz aí no final do verso, não é? Olha para o verso 10 mais uma vez. No final diz, para encher todas as coisas. Curiosamente, irmãos, uma das formas de ele preencher todas as coisas é dando dons à igreja. Tente pensar comigo aqui. Por que para encher todas as coisas, ele dá dons para a igreja? É porque é a igreja que vai glorificar o nome dele em todos os lugares. É por meio da igreja que ele vai chegar em todos os cantos. É a igreja que é os seus pés. É a igreja que são as suas mãos. É a igreja que é a sua boca e que fala a mensagem dele. É a igreja que são as suas mãos. É a igreja que é o seu corpo. Como é que Jesus continua a agir 2000 anos nesse mundo, se não for por meio da igreja? Existe outra maneira, gente? Existe sim, gente. Ele usa a pedra para falar, ele usa a jumenta para falar, porque a gente não está falando, porque a gente não está fazendo. Então, na nossa ausência, as pedras são capazes de clamar. Mas quanta alegria você não sentirá se você cumprir o teu papel e eu o meu, bem cumprido. Vocês concordam comigo? Não existe graça maior e melhor do que cumprir bem o nosso papel. A igreja é o corpo de Cristo nesse mundo. Essa ideia não é nova. Se você está em Efésios e quiser abrir no capítulo 1 comigo, no capítulo 1, versículo 23, ele já tinha dito isso. Efésios 1, 23. A qual é o seu corpo, ele está falando da igreja,
a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele enche todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Então, meus irmãos, como Deus, homem, glorificado, Cristo pode estar em todos os lugares. E aqui o texto, então, se fecha, não é? Testemunhando como ele, Cristo, pode agir através de indivíduos redimidos e perdoados, através dos dons que ele mesmo deu a cada um de vocês. É nesse sentido que cada membro do corpo de Cristo não sabe como viver de outra forma que não pensando em glorificar a Cristo, agradar a Cristo. Toda e cada atitude de um resgatado é focada nessa questão. Como é que o que eu estou fazendo glorifica a Cristo? Será que esta minha pregação está glorificando a Cristo? Será que a maneira como eu me vesti? Será que a maneira como eu cortei meu cabelo? Eu estou falando das coisas mais bobas do mundo. Será que a maneira de eu comer? Será que a maneira de eu beber? Será que o que eu estou comendo e a maneira como eu estou comendo está glorificando a Cristo? Lembra de Paulo aos Coríntios falando que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer? Façam tudo para a glória. Então, o cristão, ele não pode viver de outra maneira focado nisso. Como é que eu glorifico a Deus? Com os meus dons, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com as minhas vestimentas, com as minhas palavras, com tudo. É assim que eu e você devemos viver, meus irmãos. Sempre devemos ter isso em nossa memória. Vivemos para Ele, morremos para esse mundo, estamos crucificados com Ele naquela cruz, já não vivemos mais. Ele vive aqui em nós, em nosso coração. E se não for assim, eu não estou nele. Nós não estamos nele. Mas ainda estamos condenados, cativos, presos aos sofrimentos do presente e principalmente presos ao sofrimento do futuro. Ainda debaixo do cativeiro, ainda debaixo da morte eterna, ainda debaixo do poder e do toque e da ação de Satanás, ainda debaixo da condenação, ainda debaixo de todo o mal que possa estar presente nesse mundo. Só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos dar uma nova vida, cheia de perdão, cheia de paz com Deus. Só Ele nos dá do seu Espírito, só Ele nos dá dos seus próprios dons, dos dons que são dEle. Só Ele nos dá desses dons dEle, para a gente poder viver para a glória dEle, enquanto a gente ajuda, abençoa e faz feliz um ao outro. Meus irmãos, sem Ele, a vida aqui nunca vai fazer sentido. Muito menos compreenderemos para que nós estamos nesse mundo. Sem Ele nada faz sentido. Tudo é confusão, tudo é dúvida. Os dons assim que Ele dá para a gente, que é o tema desse texto, são uma manifestação dessa graça e amor extraordinariamente grandes que Deus tem por nós. Só possui os dons quem já foi alcançado pela graça. Se você já foi alcançado e tocado pela graça de Deus, procure conhecer melhor o dom ou os dons que Jesus te deu. E use esses dons para a glória dele. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor levou cativo aquilo que era contra nós e que nos oprimia. E quando assentou-se à destra do Pai nas maiores alturas, derramou de lá o dom do Espírito Santo. E através do Espírito, tantos outros dons a nós, para que com eles reconhecêssemos o grande amor do Senhor e pudéssemos ajudar, abençoar e servir tantas pessoas nessa terra. Abençoa a tua igreja para que fique cada dia mais claro para cada um de nós os dons que o Senhor tem dado a nós. E que possamos ser uma igreja que exerce os dons concedidos pelo Espírito, para a glória de Jesus Cristo, para a edificação de todo aquele que já creu, e para a salvação de todo aquele que um dia vier a crer. E para aquele, Senhor Deus, que estava meio perdido aqui hoje à noite, porque não sabe qual dom que tem, nunca percebeu nenhum dom do Senhor, nunca se percebeu livre da maldição e do pecado. Senhor, toca nesses corações, trazendo salvação e dê
o primeiro dom que cada uma dessas pessoas precisa, o dom do Espírito Santo, para que elas sejam salvas e libertas e perdoadas e transformadas, e assim possam receber com o teu Espírito tantos outros dons, para não só serem abençoadas, mas abençoarem a tantos quantos com os quais conviverem. Em nome de Jesus. Amém.